irmãos, bom dia a todos. Primeiro dizer que ontem fui à consulta e a terapeuta ficou muito satisfeita com aquilo que ouviu e, portanto, graças a Deus as coisas estão no bom caminho. É continuar para tentar aproximar-se o mais possível da realidade, da minha voz, mas graças a Deus por aquilo que já se alcançou, pela sua graça, e por isso eu aqui estou para servir o meu Senhor, o meu Deus, e servir os meus irmãos, partilhando a sua palavra. E eu queria nesta manhã partilhar convosco um pensamento que não é agradável. Falar de guerras não é agradável, mas infelizmente elas são uma realidade. A guerra é uma realidade e por isso nós temos que também falar acerca deste problema. Mas não é só falar acerca do problema, mas é falar também acerca de soluções. A solução para o problema. E de facto, falando de guerras, nós, como disse, a guerra é uma realidade. Há as mais diversas guerras. Há as guerras entre nações, e nós neste momento vive-se uma guerra aqui na Europa entre a Ucrânia e a Rússia. E de facto, quando existe guerra, ninguém fica a ganhar. Nenhum dos lados ganha absolutamente nada. E de facto, esta guerra, o que já ambos os lados perderam em vidas e tudo o resto é de facto impressionante. Portanto, numa guerra, ninguém fica de facto a ganhar. Ainda ontem me tocou, não sei se viram uma reportagem sobre crianças em Gaza, e uma criança tinha saudades de ouvir as gargalhadas da família. A família que se reunia, que vivia numa casa, e ela estava junto aos escombros dessa casa, e ela, uma criança não teria mais 10 anos, 11 anos, e ela dizia: tenho saudades de ouvir as gargalhadas da minha família. E isto impressiona, isto toca, porque o sofrimento destas crianças é tremendo. O número de crianças que já perderam a vida ali e noutras guerras, o número de crianças que sofrem por este mundo é tremendo. E ouvir estas palavras, de facto, mexe, de facto, connosco. E, portanto, existem estas guerras que são tremendas e que destroem, causam uma destruição tremenda, mas existem também outras guerras, guerras entre famílias, principalmente quando chega a altura das partilhas, é uma guerra e às vezes as consequências são fatais, chega-se a esse ponto. Há guerras entre marido e mulher, e que por vezes como disse, ninguém fica a ganhar nessa guerra também. Todos perdem ambos, perde a família, perdemos tudo. Numa guerra, de facto, toda a gente fica a perder. E, portanto, isto é uma realidade. Há guerras entre pais e filhos, filhos e pais. Nós vivemos, de facto, numa sociedade que está cada vez mais violenta, mais agressiva. Como se costuma dizer, hoje em dia mata-se por tudo e por nada. Mata-se por causa de uns ténis, mata-se por causa de um cigarro, mata-se por tudo e por nada. Esta é a sociedade onde, de facto, nós vivemos. Uma sociedade agressiva, violenta e cada vez mais violenta. É evidente que tudo isto, a razão
de tudo isto se chama pecado. A separação entre o homem e Deus é o problema que de facto existe. E isto porque o homem está em inimizade com Deus. E enquanto este problema não for resolvido, então todos os outros jamais serão resolvidos. Quanto mais o homem estiver afastado de Deus, maiores serão as guerras, maiores serão, de facto, os problemas. Diz, para avançarmos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, nós lemos assim, no capítulo 5 e verso 10, diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque nós, sendo inimigos, e aqui está de facto o problema. O problema está na inimizade entre o homem e Deus. O homem está separado de Deus, vive em inimizade contra Deus. E enquanto este problema não for resolvido, então não haverá solução para todos os outros problemas. Os homens podem tentar fazer acordos de paz, podem tentar fazer todas essas coisas, mas há coisas que duram, têm uma curta duração. E as guerras, elas se multiplicam. E, portanto, enquanto o homem não se reconciliar com Deus, jamais haverá e viverá verdadeiramente em paz. Então este versículo fala de inimizade, e esse é o estado em que todos os homens se encontram, são inimigos de Deus. A principal necessidade que o homem tem é de se reconciliar com Deus. E este versículo, ele nos mostra o problema, a inimizade contra Deus, e mostra-nos também a solução. A necessidade de reconciliação com Deus, e essa reconciliação é unicamente através do Senhor Jesus Cristo. É unicamente a reconciliação entre o homem e Deus, só é possível através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso a pergunta é: se ainda não creste no Senhor Jesus Cristo como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador, então tu estás em inimizade contra Deus. Estás em inimizade contra Deus. Mas Deus está dando ainda hoje a oportunidade para que os homens se reconciliem com Ele. Por isso, hoje, agora, aqui, e se aqui está alguém que ainda, de facto, não tomou esta decisão, que agora, aí sentado no lugar, o possa fazer e possa dizer: eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o meu Salvador, eu creio que Tu morreste na cruz por mim, eu creio que Tu foste à cruz pelos meus pecados, foram os meus pecados que te levaram àquela cruz, e eu creio, eu Te reconheço, eu Te aceito como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se o fizeres, então a palavra de Deus nos diz que então estarás reconciliado com Deus. E estar reconciliado com Deus significa aquilo que temos no versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós
aqueles que creiam no Senhor Jesus Cristo, então têm paz com Deus, porque existe reconciliação. Estamos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus, não há mais inimizade. Fomos lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo e por isso, porque cremos nele, porque o aceitamos, porque o reconhecemos como nosso Salvador, então estamos reconciliados com Ele, estamos em paz com Deus e não somente estamos em paz com Deus, como vivemos a paz de Deus. E é isto que o mundo precisa, é isto que todos os homens e mulheres de facto precisam, de se reconciliarem com Deus. E a minha oração é que todos nós que estamos aqui possamos de facto fazer isto mesmo, obedecer à palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, e agora, dirigindo-me a todos nós que já somos do Senhor, que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, que somos filhos de Deus, que pertencemos à sua igreja. Então, nós vamos agora para Tiago, no capítulo 4, e Tiago, no capítulo 4, o apóstolo, ele está agora a falar a crentes, está a falar à igreja. E ele, no capítulo 4 e verso 1, diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então, significa que ainda pode haver guerras, que ainda pode haver conflitos. O ideal era aquilo que nós lemos no Salmo 133 e verso 1, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é o ideal, essa é a vontade de Deus. Isto não é utopia, isto pode ser uma realidade. E Deus quer que seja uma realidade, mas pode não ser. Pode existir guerra, pode existir conflito. E porquê? Porque nós continuamos a viver na carne. Continuamos a viver, de facto, neste corpo. Continuamos a viver nesta carne, na carne. E por isso, enquanto nós estivermos neste corpo, a possibilidade de poder ainda haver guerras, conflitos, ela, de facto, é uma realidade. E por isso, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter, de facto, cuidado. Este livro é, de facto, o livro. É um livro especial. É a palavra de Deus. Se este livro fosse escrito por um homem, ele não falaria das coisas más do homem, faria tudo muito perfeito. Não! Mas se nós queremos saber o que é o homem, se nós queremos saber, de facto, a natureza do homem, ao ler a palavra de Deus, nós conhecemos e nós vemos daquilo que nós somos capazes. E por isso o Senhor nos alerta. Isto é um alerta. Nós podemos, de facto, viver também ainda em conflito. O apóstolo Paulo, os conflitos, os problemas podem, de facto, ser uma realidade na nossa vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele nos diz, a partir do verso 15, Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, ele diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então estar a lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo dá testemunho das lutas, da luta que ele travava, porque é de facto uma luta. Quando nós nos convertemos, a luta que passa a existir em nós, a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E nós temos de ter consciência que esta luta, ela existe de facto em nós. E sairá vencedor aquilo que nós mais alimentarmos. E por isso o apóstolo e a palavra de Deus nos alerta. Se não tivermos cuidado, então nós podemos, de facto, ser causa e viver guerras, conflitos. Podemos ser fonte de problemas, mas não é isso que realmente o Senhor quer. Nós, na palavra de Deus, nós temos algumas situações que nos falam de conflito. Ló, por exemplo, criou um conflito com Abraão, o seu tio, que obrigou à separação e cada um foi para o seu lado. E Ló escolheu, lá está, as escolhas, o livre-arbítrio. E por vezes fazemos escolhas boas e escolhas más. E Ló escolheu, e a escolha que ele fez levou até Sodoma e Gomorra, e sabemos o que é que de facto aconteceu. E temos outras situações, inclusivamente até com os discípulos, a determinada altura, criaram ali um conflito entre eles na presença do Senhor Jesus, em que perguntavam quem é que vai ser o maior, quem é que vai ter o primeiro lugar no reino. Ou seja, deixarmos que a nossa vaidade, o nosso orgulho, tome conta, podemos, de facto, gerar realmente problemas. Inclusivamente, nós temos igrejas em que existia também alguns problemas. Na igreja de Corinto, todos nós sabemos o que lá se passava. Na Galácia, Paulo teve que falar asperamente. Quando escreveu na carta aos Gálatas, e podemos ler, ele teve que falar duro, teve que falar áspero àqueles irmãos. Capítulo 5 e verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Portanto, isto é uma realidade. Em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo também fala de problemas que existiam entre duas mulheres. Portanto, a possibilidade de haver conflitos na igreja, problemas na igreja, é real. E estes conflitos e estes problemas podem causar graves problemas na igreja. Podem causar divisões na igreja. Podem causar até, como já aconteceu, o encerramento da igreja, o trabalho nesse local. Portanto, é importante estarmos alerta, que podemos ser um veículo de guerra, de conflito e destruição. E como disse no início, quando há guerra, ninguém fica a ganhar. Aliás, neste caso, há alguém que fica a ganhar. Há alguém que se fica a rir disso, que é o inimigo das nossas almas. Então, o apóstolo Tiago, ele nesta carta, ele fala então de problemas de lutas, de guerras, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós.
E, portanto, nesta igreja a quem Tiago estava a falar, havia conflitos. Havia um conflito de classes. Havia conflitos entre também de posição. Uns queriam ter determinada posição na igreja, determinada autoridade. E, portanto, gerava conflitos. E havia também outros problemas entre os crentes. Causado por quê? Causado pela língua. A língua estava a causar graves problemas naquela igreja. E a língua é terrível. A língua, a maledicência, a língua destrói. Isso não tínhamos dúvidas nenhumas. Está aqui na palavra de Deus, porque é um alerta. Nós podemos, às vezes, dizer, eu não mato ninguém, não matei ninguém. Quantas pessoas não matámos já com a língua? Quantas pessoas não destruímos já, falando delas? Temos de ter muito cuidado, de facto, com isto, que isto é terrível. Isto mina, isto destrói, causa problemas, de facto, tremendos na igreja. Então, onde é que está realmente o problema? Quando falamos quem é que tem a responsabilidade, quem é o causador de tudo isto, a nossa tendência é dizer, eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é daquele, ou é daquela. A culpa é sempre dos outros. Não, irmãos, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é de cada um de nós. Se não estivermos bem, se não fizermos o que está certo, o problema está em nós, está dentro de nós. O apóstolo, nesta carta, ele diz, no versículo 5, capítulo 4 de Tiago, e verso 5, os quais, cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Quando é que nós temos ciúmes? É quando estamos a ser trocados por alguém, não é? Quando sentimos que estamos a ser trocados por alguém, então isso desperta em nós ciúmes. Porquê é que o Espírito tem ciúmes? Porque nós estamos a colocá-lo de lado e estamos a alimentar mais o quê? A carne. O Espírito tem ciúmes porque nós estamos a alimentar e a dar mais valor à carne do que ao Espírito. O Espírito não está a ter influência nenhuma na nossa vida. O que está a influenciar a nossa vida é a carne, são os desejos carnais. E por isso o Espírito tem ciúmes. Será que eu estou a causar ciúmes ao Espírito Santo? Ou ele, de facto, me domina completamente? A escolha é nossa. E mais, o versículo 5 diz, o versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá. Peço desculpa, o versículo. Primeiro ponto. Versículo 4. Adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esta é a primeira fase. Eu passei o outro versículo. A primeira fase é esta. Adultos e adúlteras. Quando há adultério, é a infidelidade. Há infidelidade, há adultério. Portanto, estamos a trocar alguém por outro. E, portanto, o que a palavra de Deus diz aqui é: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Nós queremos ser o quê, irmãos? Amigos de Deus ou amigos do mundo? Queremos ser amigos de Deus. Quem é que foi chamado o amigo de Deus? Moisés. Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós queremos ser chamados amigos de Deus ou amigos do mundo. E se somos, de facto, amigos do mundo, significa que estamos a dar lugar à carne.
aos desejos da nossa carne. E é isso, é essa a nossa escolha, é essa a nossa atitude que vai fazer com que então, sim, no versículo 5, o Espírito tenha ciúmes. Porque está a ser trocado. Estamos a ser adúlteros. Estamos a trocar o Espírito pelos desejos da carne. E a palavra de Deus, depois, se formos ler os frutos da carne, os frutos do Espírito, o que é que nos interessa mais? É que produzamos, o Senhor merece que de facto cada um de nós produza o fruto do Espírito. E para produzirmos o fruto do Espírito, temos que andar no Espírito. O Espírito tem que, de facto, tem que encher-nos e dominar-nos completamente. E, se não o fizermos, então, o versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. O diabo, como eu disse no princípio, quando existem estas guerras, estes problemas na igreja, ele é o único que fica satisfeito. Porque o que é que ele quer? Ele quer é destruir-nos. Ele quer é destruir a nossa relação com Deus. Ele tudo fará para fechar esta porta. Têm dúvidas disso? Ele tudo fará para fechar esta porta, para que o Evangelho não seja aqui anunciado. E será que eu sou causador disso? Será que eu estou a ser usado por Ele para ser instrumento, para minar, para destruir, para causar, de facto, todos estes problemas na igreja que podem levar, de facto, ao encerramento, ao fecho desta porta? Portanto, de facto, irmãos, a razão por que existem guerras, quando de facto existe isto, quando eu vivo mais na carne do que vivo no Espírito, o que é que eu produzo? O versículo diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O que é que desperta em mim? Invejas, cobiças, guerras, e se gera, de facto, conflitos. Por isso, irmãos, o alerta do Senhor nesta manhã, para mim e para cada um de nós: vivamos no Espírito. Sejamos amigos de Deus e não amigos do mundo. Se formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. A escolha é nossa, irmãos. A escolha é nossa. Deus nos dá a liberdade para podermos, de facto, escolher. E diz ainda então, nós lemos... Desculpem lá que eu... Está aqui qualquer coisa, está aqui. Então, qual é a solução? Como é que eu posso resolver este problema? Estou quase a acabar. Então, primeira coisa, versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Para resolver o problema, para andarmos bem espiritualmente, a primeira coisa que temos que fazer é sujeitarmos a Deus. Esta palavra, este sujeitar a Deus, é uma linguagem militar, ou seja, é saber qual é a hierarquia, é saber qual é o meu lugar, é saber, de facto, que o meu Deus é Senhor, é soberano e, portanto, Ele é o Senhor da minha vida. É sujeitar-me a Ele, à sua vontade, é confiar plenamente dEle, deixar-nos dominar completamente por Ele. Versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus nunca se impõe a ninguém. Se nós não queremos chegar a Ele, Ele também não. Se eu não quero, Ele não se impõe. Mas se eu quero chegar-me a Ele, se eu quero andar perto dEle,
então ele se chegará a mim. Irmãos, nós só podemos ser influenciados por ele se andarmos na sua presença. Se tivermos de facto comunhão com ele, para sermos influenciados por ele, para que de facto vivamos os seus valores, os seus princípios, os seus valores morais. Vivemos numa sociedade amoral. Não há moral nenhuma nesta sociedade. E é importante que esta sociedade veja que há homens e mulheres que têm moral. Mas não é a moral deste mundo, é a moral de Deus. É os valores, de facto, de Deus. Agora, para os conhecermos, para os sabermos, temos que andar perto dele, chegado a ele, para podermos ser influenciados por ele, para que possamos, de facto, andar dignamente na presença do Senhor. E, por último, o versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-nos perante o Senhor. A nossa atitude de humilhação perante Ele. Reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer o poder do Senhor. E ser, de facto, conduzido por Ele. Humilhar-me perante o Senhor. E será Ele que me exaltará. O que é que queremos ser, irmãos? Exaltados pelos homens? Que os homens digam maravilhas de nós. Se eles disserem maravilhas de nós, será que o Senhor está a dizer bem de nós? Está a haver algo que mereça ser exaltado em nós? Irmãos, ainda que sejamos rejeitados pelos homens, mas sim, sejamos exaltados por Deus. Significa que estamos humilhados na sua presença. Significa que nos sujeitamos a Ele. Significa que, de facto, nos chegamos a Ele. Significa que nos humilhamos perante Ele. E o Senhor, de facto, Ele nos exaltará. Então, irmãos, que de facto o Senhor nos abençoe. Ou terminar apenas com um versículo em Isaías, no capítulo 9, e no verso 6, onde fala do Senhor Jesus Cristo, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que está em nós é o Príncipe da Paz. O que sai de nós seja paz, nunca guerra. Ajudar aqueles que estão à nossa volta a encontrarem a verdadeira paz, ou seja, reconciliarem-se com Deus. Sejamos instrumentos para isso. Amém.